Quem como Deus? Ninguém. A paz de Cristo, amor de Maria, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a esse momento de crescimento espiritual que está sendo as nossas formações para todos, para aqueles que vão fazer a consagração total, para aqueles que estão aprendendo, se preparando para talvez no futuro fazerem a consagração. Para todos, essa formação é de um grande crescimento espiritual. Porque não estamos passando aquilo que nós achamos, mas estamos passando aquilo que a igreja ensina, que a Sagrada Escritura ensina, os mandamentos de Deus, as virtudes do Evangelho, para que nós possamos crescer na união com Jesus, até um dia dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, já aqui na terra, para gozar no céu dessa união plena, dessa união esponsal com o coração de Jesus. E só pode enxergar a Deus, como diz o Evangelho, quem é puro de coração. Pois hoje a arma que nós vamos usar para vencer o mal, para vencer o vício capital, o pecado capital da luxúria, que não é viver no luxo, isso é outra coisa, né? A avareza que é a idolatria do dinheiro, viver no luxo, dinheiro, não. Luxúria significa pecados da carne. E para vencer esse demônio da luxúria, que a palavra de Deus vai dizer que se chama Asmodeu, é o pior dos demônios, está lá em Tobias, capítulo 3, versículo 8 e versículo 17. Na tradução, por exemplo, da Bíblia Jerusalém, vai dizer que ele é o pior dos demônios. Mas, irmão, como assim? Ele é o pior dos demônios, ele não é o maior de todos. Mas como Nossa Senhora disse em Fátima, aquele que mais leva almas para o inferno é o pecado da carne. Por isso, esse não é o maior pecado, mas é o pecado que abre a porta para todos os outros grandes pecados destruírem uma alma, destruírem uma família. Por isso, vencendo esse demônio, nós conseguiremos grandes vitórias, conseguiremos fechar grandes brechas para o nosso crescimento espiritual. E o remédio para esse vício capital da luxúria é a virtude da esperança. E hoje nós vamos aprofundar e vamos ganhar grandes armas para vencer esse mal por meio da virtude da esperança. Antes disso, vamos rezar. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza nessa jornada de hoje. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me força contra os vossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, como dissemos, para vencer o pecado da luxúria, que tem ligação direta com o sexto mandamento e com o nono mandamento, o sexto mandamento manda não pecar contra a castidade de uma maneira direta, concreta. E o nono mandamento manda não pecar contra a castidade de maneira mental, nos pensamentos. Não desejar a mulher do próximo ou o homem do próximo é o nono mandamento. E o sexto é não praticar concretamente atos contra a castidade. Esse é o pecado da luxúria. Esse é o vício capital da luxúria. O pecado na área da carne, da sexualidade errada, vivenciada de uma maneira que não agrada a Deus, pois foi criada por Deus de uma maneira bela e deve ser vivenciada no verdadeiro amor, que tem responsabilidade e compromisso com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Então, meus irmãos, o remédio, como nós dissemos, é a virtude teologal da esperança. Assim como existem os 3 pecados capitais principais, não é? O orgulho ou soberba, a avareza e a luxúria, existem as armas principais, e a arma contra a luxúria é a esperança. Se nós meditamos sobre a fé,
A esperança e a caridade, as três principais virtudes para o ser humano se elevar a Deus, chamadas virtudes teologais, ligadas ao amor a Deus, ligadas a Deus. Essa virtude da esperança, permita-me comparar, é como se fossem três amiguinhas. Dessas três amiguinhas, a esperança é aquela que anima as outras, aquela que impulsiona as outras, encoraja, pois a fé nos ensina que Deus nos ama. E às vezes a gente é tentado, será que Deus me ama mesmo? De não confiar no amor de Deus, de não acreditar nesse amor de Deus. A virtude da caridade, que é a maior de todas, a rainha das virtudes, vai nos ensinar que nós também devemos retribuir amor. Amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, doar a nossa vida. Também nós temos tentação nessa área da caridade. Não, de se fechar ao amor, não é? Não, dessa vez eu não vou, eu já me doei muito, dessa vez eu não vou corresponder, dessa vez eu não vou me esforçar, eu não vou me sacrificar. Somos tentados contra a fé e contra a caridade. Mas a esperança é aquela que diz à fé, olha, Deus te ama, não duvida do amor dele, não. Coragem, você pecou, mas ele continua te amando. E a esperança diz, tenha esperança no perdão dele, porque ele te ama. E ela fortalece a fé. A esperança diz para a caridade, quando você está tentado a não praticar atos de caridade, a não ser generoso, a esperança diz, olha, se ele te ama tanto, ele vai te dar até forças para que você consiga praticar a caridade. Então se anima, ele te ama e ele mesmo que vai operar em você o amor. Ele vai te sustentar na vida de amor, nesse caminho, nesse ensinamento, aprendizado de amor. Então a esperança é aquela que traz alegria. Em Romanos 12, São Paulo vai dizer, sejam alegres por meio da esperança. Porque se você tem a certeza que Deus te ama e que Ele te dá todo o necessário, essa é a virtude da esperança. Deus, porque Ele te ama, Ele vai te dar todo o necessário para que você consiga amar a Deus. Você está entendendo? A virtude da esperança te dá uma certeza. Deus vai me dar forças. Deus vai me dar a vitória. Deus vai me sustentar. Deus vai abrir os caminhos. Vai me dar o necessário. A esperança diz, porque Ele me ama, Ele me dá o que eu preciso. Porque Ele é meu pai, qual pai que vai negar um pão a um filho que precisa? Porque Ele me ama, Ele cuida de mim, como diz São Pedro na carta dele. Gente, a virtude da esperança é maravilhosa. Ela nos dá um consolo, um conforto no coração, porque se Deus nos ama, Ele cuida de nós. E deixa eu dizer mais profundamente, a virtude da esperança não diz só que Deus vai te dar o emprego, a saúde, aquilo necessário para cumprir sua missão aqui na terra. Mas o mais belo e o mais profundo dessa virtude é que ela grita ao seu coração. O que Deus tem preparado para você ultrapassa as suas expectativas, ultrapassa a sua compreensão. A alegria que te espera no céu é algo tão maravilhoso que a sua imaginação pode tentar, mas não vai conseguir alcançar. Gente, é pensar no céu, é desejar o céu, é esperar o céu. Isso a virtude da esperança faz em nós. Mas só pode crescer na virtude da esperança quem experimenta o amor de Deus e quem já experimenta aqui na terra um pouquinho do céu. Mas aí que está. O pecado capital da luxúria impede o seu coração de experimentar essa esperança, de experimentar um pouquinho do céu. Por isso as pessoas que vivem na carne dizem, o céu deve ser monótono, o céu deve ser chato, porque essas pessoas vivem na carne. E já imaginam uma pessoa que comeu muito doce, coisa muito doce, ela não consegue saborear, por exemplo, um suco, porque comer um doce, algo muito doce, não consegue experimentar o sabor de outras coisas, porque o seu paladar está estragado por alguma coisa muito forte que você experimentou. Assim também, quando alguém vive nos prazeres da carne, essa pessoa não consegue, não está aberta para saborear uma experiência com Deus. É o que diz o Evangelho. Só os puros de coração, já aqui na terra, conseguem, de algum modo, espiritualmente, contemplar a Deus, experimentar a Deus, como os discípulos no Monte Tabor.
foram esvaziados no seu coração pelas dificuldades, pelas provas, e com o coração mais purificado, Pedro, Tiago e João tiveram uma experiência de céu, um pouquinho, claro, não se compara com a glória de Deus, mas viram um pouquinho da glória de Jesus. E Deus quer te dar essa esperança. Eu te dou um testemunho, meu irmão, minha irmã, que eu, quando vivia nos pecados da carne, eu não experimentava o amor de Deus. Eu vivi desde pequeno numa família na igreja. Aprendi tudo sobre a fé. Minha mãe, professora de religião, catequista, estudou teologia, mas eu mesmo não tinha experimentado esse amor de Deus, porque desde os 10 anos até os 14, 15 anos, eu vivi escravo dos pecados impuros da masturbação. E por causa desse pecado, eu não experimentava o amor de Deus. Mesmo aprendendo que aquilo era errado, no decorrer dos anos, com talvez em torno de 12 anos, 13, eu aprendi profundamente que aquilo era muito errado, era pecado grave, mas eu estava tão viciado que foi uma luta para poder vencer. Confessei uma vez e tive tanta vergonha, e depois confessei uma segunda vez, uns 6 meses depois, e a vergonha foi tanta que ajudou a nunca mais cair. Por quê? Por causa, a humilhação nos ajuda a crescer, né? E depois que eu consegui, em torno dos 15 anos, vencer esse vício, vencer esse pecado, meus irmãos, eu experimentei o céu aqui na terra, através da palavra de Deus e através da Santíssima Eucaristia. Antes eu não pude experimentar a Eucaristia, mesmo comungando, né? Por quê? Porque eu estava em pecado. Mas depois que eu me abri ao arrependimento, me confessei, anos lutando contra esse pecado, meu coração se abriu a uma experiência do céu. E hoje eu desejo o céu. Para isso acontecer, para eu romper com esses pecados, precisou acontecer 2 acidentes muito graves. Mas hoje meu coração deseja o céu. Se Deus quiser me levar hoje, eu desejo profundamente o céu. Como eu desejo o céu, porque eu experimentei um pouco do céu. E uma pessoa que eu conheci, essa pessoa vivia uma vida dentro da igreja, mesmo dentro da igreja, essa pessoa praticamente se prostituía. Vivia com muitas outras pessoas no pecado da carne. Caía em pecado com um, depois com outro, com muitas pessoas. E essa pessoa viveu tanto no pecado da carne que chegou ao ponto de ficar possessa pelo demônio. E, conversando com essa pessoa, o Espírito Santo me mostrou. Pergunte sobre isso. E eu perguntei. Você acredita na Santíssima Eucaristia? Quando eu perguntei isso para essa pessoa sentiu uma facada no coração. Nem ela sabe explicar o porquê. E olhou para mim e disse, mesmo participando de momentos de adoração, mesmo comungando com frequência, e essa pessoa me disse, eu acho que não. E nós compreendemos que era por causa do vício da carne que essa pessoa não conseguia enxergar a carne pura do Filho de Deus que desceu até nós para se unir à nossa carne e nos santificar. Você entende que enquanto nós estivermos na carne, nós não vamos acolher a redenção da carne do Filho de Deus que veio nos salvar. O céu que tocou a terra só pode ser experimentado para quem está decidido a romper com os pecados da carne. Senão, nós não temos a experiência com o amor de Deus e não podemos crescer na esperança, como Deus deseja. Mas talvez você esteja se perguntando, irmão, se a esperança é o remédio contra os pecados da carne, como é que eu só vou conseguir esse remédio se eu romper com os pecados da carne? O segredo é o seguinte, meu irmão, minha irmã, decisão. Se você tomar a decisão de lutar, Deus já está agindo e a virtude da esperança já vai encontrar morada no seu coração. Eu quero te convidar a anotar no seu coração e no seu caderno aí, Romanos capítulo 2, versículo 4. Nunca mais esqueça esse versículo. Romanos 2, 4. Ou desprezas que a riqueza da sua bondade, a bondade de Deus, a tolerância, a longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento. A bondade de Deus te convida ao arrependimento. E
E os outros versículos vão dizer de pessoas que são obstinadas e não querem se arrepender do pecado. E dizem assim, Deus é misericordioso, Deus ama todos, quer levar todos para o céu. É verdade, mas sem arrependimento não existe perdão. É isso que está dizendo Romanos 2,4. A bondade de Deus te convida ao arrependimento. Ainda que você agora não tenha forças para vencer o vício, Deus espera de você uma decisão. E se você se decide, Deus te dará os meios para vencer. Isso é esperança. É a certeza que Deus vai me dar os meios para vencer e vai me dar o reino dos céus, porque Ele me ama. Paz na terra aos homens de boa vontade. Os anjos cantaram no nascimento de Jesus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos corações que têm desejo, boa vontade, decisão de lutar contra o pecado. Agora, o vencer, o alcançar a graça, é lutando a cada dia e na hora de Deus. A própria palavra de Deus vai nos ensinar. Vamos meditar agora o Salmo 14 e o Salmo 23. Anota aí. No Salmo 14 vai estar escrito: Senhor, quem há de morar em vossa casa, em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? Quem vive na inocência e quem pratica a justiça. E quem é que vive na inocência e pratica a justiça? Quem se lava no sangue do Cordeiro, como está escrito no Apocalipse. Quem confessa os seus pecados. Quando eu confessei os meus pecados, eu tive a experiência do amor de Deus. E o Salmo 23 agora. Quem será digno de subir no monte santo do Senhor, ou de permanecer no lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro. Quem tem as mãos limpas e o coração puro, ninguém é santo, ninguém é perfeito, mas aquele que se arrepende e confessa os seus pecados, limpa suas mãos e purifica o seu coração. Nossa Senhora mesma vai dizer que ela não quer que os seus filhos venham até ela, nos santuários dela, se não tiver desejo de mudar de vida, como um turismo religioso, só um turismo. Olha só, através do Padre Gobi, Nossa Senhora vai dizer na mensagem, lá em Lourdes, na França, dia 3 de julho de 76, Nossa Senhora vai dizer ao Padre Gobi: hoje tu sofreste ao ver quantas profanações, quantas dores são infligidas ao meu coração de mãe, neste lugar a mim consagrado, lá na gruta de Lourdes, não é? Nossa Senhora vai dizer, muitos filhos que vêm a mim com trajes tão indecentes e que conseguem até passar aos pés da minha veneranda imagem. Participa dessa minha dor e repara por essas verdadeiras profanações que se fazem a cada dia neste lugar a mim consagrado. Meus irmãos, Nossa Senhora desabafando a dor do seu coração, que muitas pessoas vão em Fátima, em Lourdes, nos santuários, sem buscar a verdadeira conversão, sem buscar a ajuda da Mãe do Céu, talvez só para alcançar graças, mas não para alcançar a conversão. E se não há desejo de conversão, não há virtude da esperança, não há alegria do céu, não há experiência de Deus e não há vitória contra o demônio da carne. Nossa Senhora vai ensinar também nas aparições em Pesqueira. Aqui no Brasil, Nossa Senhora vai dizer uma palavra muito forte. Através do sacerdote que perguntava em outras línguas, em alemão, em latim, a criança respondia, as duas crianças respondiam, Nossa Senhora respondia em português. Era impossível elas estarem entendendo, as crianças que eram praticamente analfabetas, e elas respondiam as perguntas do padre em alemão e em latim. E uma das perguntas que Nossa Senhora respondeu foi quando o padre perguntou: a Virgem Maria quer que o povo venha rezar aqui neste lugar, lá na grutinha, no local onde aconteceu o milagre, onde ela apareceu, onde brotou uma fonte milagrosa. E Nossa Senhora respondeu através das meninas: sim, Nossa Senhora quer. E o padre perguntou: também os amancebados devem vir aqui nesse lugar, né, aqui no santuário? E Nossa Senhora respondeu: não. Quem são os amancebados? Aqueles que estão vivendo juntos, aqueles que estão vivendo o pecado da fornicação, aqueles que estão vivendo em pecado mortal e não querem deixar esse pecado.
Entenda bem, Nossa Senhora não rejeita os seus filhos, mas se alguém não está arrependido, vai profanar o lugar sagrado. Se você está arrependido do seu pecado, pode se ajoelhar aos pés de Nossa Senhora, porque nunca se ouviu dizer que Nossa Senhora rejeitasse um pecador arrependido. Mas se você não está arrependido, se você vai com roupas indecentes, se o seu coração não quer lutar contra o pecado mortal, você está ferindo o coração da mãe e ferindo o coração do filho. Também numa outra aparição que foi aprovada pela igreja, em Kibeho, no país de Ruanda, na África, Nossa Senhora, pela primeira vez na minha vida, eu vi Nossa Senhora falando disso, dos pecados da fornicação. Os pecados da fornicação estão levando muitas pessoas para a perdição. E ela vai falar de um grande castigo se não se arrependerem. Olha só. A Santíssima Virgem devia advertir em Kibeho que a promiscuidade sexual conduziria ao desastre. E foi isso antes que se soubesse da doença da AIDS. Em 1994, quando aconteceu o grande genocídio de Ruanda, né, a África já possuía cerca de 70% das vítimas de AIDS do mundo inteiro. Nossa Senhora advertiu antes. As jovens deviam transmitir ao mundo uma mensagem de penitência e de conversão sincera, de fé viva, para deixarem os pecados da idolatria, da fornicação e da hipocrisia. Nossa Senhora vai dizer, olha que mensagem forte, meus irmãos. O regresso de Jesus está muito próximo. A Rainha dos Anjos vem aconselhar-nos que nos preparemos para a vinda do seu Filho. Temos que fazer penitência e participar do sofrimento de Jesus, rezar e ser apóstolos para prepararmos a sua vinda. Eu vim preparar o caminho de meu Filho, disse Nossa Senhora, para o vosso bem, e vós não quereis compreender. O tempo que resta é pouco, e vós estáis como que distraídos e ausentes. Estáis concentrados nas coisas deste mundo, que são passageiras. Eu vi muito dos meus filhos se perderem, e por isso eu vim mostrar o caminho verdadeiro. Nossa Senhora diz, o fim dos tempos profetizado pela Bíblia deixa muito indiferente as pessoas, e elas não se preparam e nem veem necessidade de buscar a perfeição. Tudo que eu lhes digo parece sem importância. E quantos sinais aconteceram lá em Ruanda? As crianças disseram que iria chover num tempo de seca e chovia. Durante o dia, eles viram as estrelas dançando e se movimentando. Sinais no sol, sinais na lua, vários sinais milagrosos. Mas o principal sinal foi que Nossa Senhora mostrou um grande genocídio, um grande morticínio. E realmente, alguns anos depois, tudo que as crianças viram aconteceu, por isso essa aparição foi aprovada. Uma profecia completamente verdadeira, e Nossa Senhora tentou evitar. E ela disse que aquilo que aconteceu em Ruanda era um sinal do que ia acontecer no mundo inteiro se o mundo não deixasse os pecados da carne. Nossa Senhora vai falar da falta do arrependimento. Em 82 ela diz, quando eu digo essas coisas, eu não digo apenas a você, mas eu falo a todos os outros. Os homens dessa época esvaziaram cada coisa do seu sentido verdadeiro. Pecam, porém, não mais reconhecem que estão agindo no pecado, injustamente. Você está entendendo? O problema não é ser pecador, todos nós somos. Mas o problema que Nossa Senhora está dizendo é que pecam, mas não querem reconhecer que estão no pecado. Não querem mudar de vida. Por isso Nossa Senhora tem derramado lágrimas de sangue. Por isso Nossa Senhora tem chorado. Por isso ela aparece em Fátima, em outros lugares, com o coração cercado de espinhos. Meus irmãos, esse pecado da África, em especial nessa época do pecado da carne muito forte, Nossa Senhora deu uma mensagem ao Padre Gobi, deixa eu ver aqui se eu acho, dia 13 de outubro de 89, anota bem, eu vou tentar deixar essa mensagem aqui na descrição se couber, né? Lá no Telegram, quem está no nosso canal do Telegram, quem não está, aqui na descrição dá para você se inscrever, para que você, se você quiser, leia essa mensagem que Nossa Senhora fala do anjo do primeiro flagelo do Apocalipse.
Ela fala que essas doenças incuráveis são na carne, são por causa dos pecados da carne. E Nossa Senhora fala que muitos dos filhos dela, que são bons, sofrem essa doença em reparação da salvação da humanidade, dos que vivem no pecado da carne. E muitos outros estão com essa doença porque estavam vivendo o caminho da perdição, escravos do pecado da carne. Nossa Senhora nos dá uma grande lição e ela diz ainda: aqueles que me procuram vão me encontrar. Eu venho não somente para Quiberro, lá em Ruanda, não somente para essa diocese, não somente para Ruanda, mas para o mundo inteiro. Essa aparição de Nossa Senhora, lá na África, no país de Ruanda, na cidade de Quiberro, né? Nessa diocese de Butare, o nome da diocese, ela avisou o que iria acontecer naquele país, e aconteceu. Mas aquilo que ela fez, ela está avisando que é para o mundo inteiro. Se o mundo inteiro não deixar o pecado da carne, o sofrimento na carne vai chegar à humanidade. Por isso Nossa Senhora quer nos fortalecer na virtude da esperança, para alcançarmos a vitória sobre essa inclinação da carne. Eu sei que muitas pessoas estão vivendo, Nossa Senhora falou de pessoas nos seus santuários com roupas indecentes. Eu sei que muita gente está vivendo assim por falta de instrução. Como diz em Oséias capítulo 4, o meu povo se perde por falta de conhecimento, por falta de instrução. Eu não venho aqui acusar quem está vivendo dessa maneira errada, porque hoje tudo parece normal, mas não é normal. Mesmo que todos façam, não é normal. Olhai como veste a mãe do Senhor. E também eu sei que muitos estão hoje vivendo amancebados, como ela disse lá em Pesqueira. Muitos estão vivendo no pecado da carne por falta de instrução. Eu quero dizer a você que por algum motivo está vivendo numa situação de pecado mortal. Não desanima de vir até o fim na preparação para a consagração. Porque você vai fazer ao fim dessa caminhada um compromisso com Nossa Senhora de lutar contra o pecado mortal. Ela sabe da sua situação, ela sabe das suas dificuldades, mas o seu compromisso vai ser de lutar contra o pecado mortal. E eu tenho certeza que Nossa Senhora vai te libertar dessa situação de pecado, porque ela te quer no céu. E se você tem um coração humilde ou que está buscando a humildade, porque você ouviu Nossa Senhora. O problema são aqueles que acham que não precisam lutar contra o pecado. Eu não preciso lutar contra essa situação errada. Se você tem humildade no seu coração, tenha certeza, Nossa Senhora vai derramar no seu coração a alegria do céu, uma experiência do céu. E essa virtude da esperança, que é o desejo do céu, a certeza que Deus quer nos dar o céu e que Ele nos dá forças, os meios necessários para chegar no céu. Essa virtude da esperança vai crescer no seu coração. Quem quer lutar, Deus vai dar arma para a batalha. E Deus vai encher o seu coração de esperança. E podemos dizer, como em Romanos 12, seja alegre pela esperança. Deus vai encher o seu coração da alegria, da esperança em Deus. Então agora nós vamos rezar a nossa oração própria para o nosso dia de hoje. Mas antes disso eu quero te convidar. Você que é novo no nosso canal, faça parte dessa família que é o Exército de São Miguel. Compartilhe esse vídeo com seus irmãos, deixe o seu like. Eu quero pedir a todos, cada um, não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo. Com muita humildade, sem acusar os outros, fale sobre você mesmo. Qual tem sido a sua experiência com o amor de Deus? Você conseguiu confessar os seus pecados da carne do passado? Você conseguiu vencer a vergonha, se humilhar diante de Deus e, através do sacerdote, rasgar o seu coração? Se você fez isso, eu tenho certeza que você tem história para contar aqui nos nossos comentários da sua experiência do céu, experiência profunda do amor de Deus. E quanto maior for essa experiência, maior será em você a virtude da esperança, o desejo de encontrar com Deus no céu. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Amanhã nós continuamos vencendo os 7 pecados capitais, recebendo as virtudes como remédio para viver os mandamentos e
e viver as virtudes. Com a graça de Deus, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Veni Creator Spiritus. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com a vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei. Nosso inimigo repeli, e dai-nos logo vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo mal. Fazei-nos conhecer o Pai, e o Filho revelai também, e que de ambos procedeis, fazei-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Santo Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudação a Nossa Senhora, Ave Maria Estela. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dai-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dai-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mãe, faze a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dai-nos vida pura, um caminho certo, para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, ao Consolador igualmente. Amém. Minha mãe, minha rainha, eu sou